Glória a Deus, aleluia, bendito seja o Senhor, glória a Deus. Mais um dia na presença de Deus. Prazer estar mais uma vez para falarmos do amor de Deus, da palavra de Deus. A Bíblia, ela é a voz de Deus. Tanto eu como você, todo ser humano, precisa ouvir a voz de Deus. Todos nós passamos por lutas, por provas, todos nós passamos pelas dificuldades da vida. Todos nós temos planos, sonhos, desejos, todos nós almejamos vencer. Seja lá em que área for que você esteja passando por uma crise, por um problema, por uma dificuldade, creia que o Senhor, Ele é poderoso para mudar esta situação ao qual você está vivendo. Nós vemos que nos dias passados, Deus nunca abandonou aqueles que chegaram até Ele. E o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, vai dizer isto: que Deus, Ele é o mesmo ontem, Deus, Ele é o mesmo hoje e eternamente. O mesmo Deus que ajudou o profeta Elias no Monte Carmelo, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para Moisés e a nação israelita atravessar a pés enxutos, este mesmo Deus que foi com Josué, parou o sol, parou a lua, para que Josué vencesse. Este é o mesmo Deus que eu estou pregando nesta manhã. O Deus que ajudou Moisés também vai ajudar a mim. O Deus que ajudou Josué também vai ajudar a mim e vai ajudar a você. Lavassa Rabadai. É tão necessário que nós possamos entender o processo de busca, o processo de fé, de crer, de que Deus pode mudar o quadro, Deus pode mudar os diagnósticos, Deus pode fazer aparecer uma porta onde não tem porta. Deus é poderoso para mudar qualquer situação. Esta é a base, a fé. A fé, ela não tem limite. A fé não respeita paredes. A fé não respeita fronteiras. A fé, ela é sobrenatural. Quando multidões dizem que não, a fé diz que sim. Quando multidões desistem, a fé diz que vamos buscar mais um pouco, avance mais um pouco, jejue mais um pouco, ore mais um pouco, alabracandarábia. Deixa Deus manifestar sua glória no tempo dele, deixa Deus exaltar a tua vida no tempo dele, deixa Deus te credenciar para esta tão grande obra. Quando nós passamos por estes critérios espirituais, quando nós passamos por esse crivo de Deus, então realmente nós estaremos preparados para esta tão grande obra. Nós vemos que nos dias de hoje, muitas pessoas não se encontram preparadas para o combate. Muitas pessoas não se encontram preparadas para o confronto com o mal. Para que possamos vencer o mal, nós temos que crer, confiar plenamente, sem reservas, naquele que nos chamou, naquele que fez os céus e também a terra. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. Estamos vendo e vivendo nos dias de hoje muitas heresias, muitas mentiras dentro de igrejas, muitas coisas novas, inovações aparecendo a todo momento. Tem pessoas sapateando, pulando para lá e para cá, com a vida derrotada. Eu estou falando de um Deus verdadeiro, eu estou falando de um Deus
Todo-Poderoso, que quando eu e você nos aplicamos a buscá-lo, então Ele começa a mudar a nossa vida. Ele começa então a levantar aquele que estava caído, aquele que estava desanimado. Ele começa a levantar o aflito, ele começa a levantar aquele que é necessitado material, necessitado espiritual. Este é o Deus que eu estou falando nesta manhã, o Deus que se compraz, o Deus de misericórdia. A palavra de Deus vai dizer que Deus possui multidões de misericórdias, e a causa de nós não sermos consumidos é justamente por causa das multidões de misericórdias de Deus. Então, a cada manhã, nós devemos invocar as multidões de misericórdias de Deus, pois somos falhos, pois somos pecadores, mas uma coisa é certa: se nós olharmos para as Escrituras, se nós nos atentarmos para a palavra de Deus, aleluia, então, com toda certeza, nós vamos receber do céu a força necessária, a força que precisamos para avançar. Lavar sobre nácia, sudecandarai. Nós temos que avançar. A Bíblia diz que aquele que busca a presença de Deus, ele tem capacidade para avançar, ele tem capacidade para vencer provações, vencer lutas, vencer tentações, vencer obstáculos, superar situações que aos olhos humanos é impossível. Aquele que tem fé, ele consegue continuar trilhando. Quando tudo parece perdido, quando tudo parece que não tem mais jeito, aí vem o Senhor com o seu poder e nos dá a vitória. O salmista disse isso no Salmos 31, versículo 24. Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos os que esperais no Senhor. Vamos ler mais uma vez. Grave esta palavra de Deus nesta manhã. Que esta palavra possa ficar registrada na tua alma. Que esta palavra possa ficar registrada no teu coração. Pois este é o poder de Deus para mim e para você nesta manhã. Lavacandarábia. Esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos os que esperais no Senhor. Esforço. A Bíblia também vai dizer que os céus será tomado a força. Preste atenção no que Deus está dizendo nesta manhã. E você então vai perceber onde estão os falsos profetas que estão prometendo um evangelho fácil, que estão prometendo um evangelho de facilidades, um evangelho fraco. Eu estou dizendo a você nesta manhã do evangelho original, do evangelho de Jesus Cristo, que os céus é tomado a força. Existe esforço, existe perseverança, existe dedicação. Tudo isso eu e você teremos que ter se quisermos conquistar os céus de glória e chegarmos à presença de Deus. Lavassubriandácia. O Deus dos antigos profetas, o Deus dos profetas do Antigo Testamento, é o mesmo Deus dos dias de hoje. Deus não muda, Deus não tem sombra de variação, de mudança, mas muitos por aí estão querendo adulterar o Evangelho, estão querendo atualizar o Evangelho, e esta palavra é a palavra de Deus, é imutável, ninguém pode mudar coisa alguma. O que está escrito, escrito está. Lavassubinaia. Eu e você temos que andar e viver segundo as Escrituras. La cantorei da calabra súbia. Tem muita gente aí mudando coisas, gente que pregava que não podia,
Hoje estão pregando que pode. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Cuidado com as heresias, cuidado com a falsidade, cuidado com as coisas enganosas. Consagre tua vida, tenha sua vida consagrada àquele que fez o céu e a terra. E com certeza as palavras deste livro irão se tornar realidade na minha e na tua vida. Não vá atrás de facilidades, não vá atrás do caminho mais fácil, porque no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o caminho ainda continua apertado e a porta ainda continua estreita, porque está escrito que apertado é o caminho e estreita é a porta daqueles que querem se chegar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que entender o processo. O processo é mudança de vida, o processo é mudança de caráter, o processo é libertação de caráter, o processo é restauração de vida, de caráter, restauração espiritual, restauração e renovação em todas as áreas. Aquele que recebe do Espírito Santo, recebe da seiva, recebe da graça, recebe do poder daquele que fez céus e terra. Aquele que busca o Senhor, busca a verdade, e a sua palavra é a verdade. Não se deixe enganar pelos falsos profetas. Não se deixe ser enganado por aqueles que só buscam o dinheiro, por aqueles que só buscam riquezas momentâneas. Não venda a tua salvação, não barganhe a tua salvação, não negocie a tua salvação, mas vá direto ao dono da obra. O dono da obra se chama Jesus Cristo de Nazaré. Reclamando, reminácia, esforçai-vos. Há um esforço a ser feito por mim, um esforço a ser feito por você, na busca da purificação, na busca da salvação, na busca da libertação. Um ser humano, para ser liberto, é somente pelas mãos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a própria palavra vai dizer, que o Jesus Cristo é o único que pode nos libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas eu estou falando da verdade suprema, da verdade da boca de Deus. Isto aqui é a verdade. Mas não estas inovações que estamos vendo por aí. Cada dia muda as coisas, cada dia muda os processos, e sempre deixando mais fáceis. Estão oferecendo um evangelho light, um evangelho muito fácil, um evangelho fraco, doente, que não é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai exigir esforço, vai exigir perseverança, vai exigir renúncia, vai exigir purificação, vai exigir libertação, vai exigir kamarashandaraya, dedicação, ramasudekalamanaya. Muitos querem servir a Deus e vivem da mesma forma. Muitos querem servir a Deus, mas não querem abandonar suas práticas erradas, seus costumes errados. Deus não aceita estas coisas. Aquele que se achega ao Senhor deve se purificar. Aquele que se achega ao Senhor deve aceitar o comando de Deus, o comando do Espírito Santo na sua vida. Aquele que se aproxima do Todo-Poderoso tem que entender que é Deus que vai conduzi-lo agora, que é Deus que vai operar agora na tua vida. Ramakancho. Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração. Somente Deus pode fortalecer o meu e o teu coração, a minha e a tua alma. Somente Deus pode curar, libertar, transformar uma pessoa. A palavra ainda vai dizer, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Uma pessoa só pode ser livre completamente se esta pessoa se render ao nome de Jesus Cristo. Caso contrário, não tem libertação. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Somente Jesus Cristo tem este poder. Somente Jesus Cristo pode arrancar o mal da nossa vida, da nossa carne, da nossa alma. Alabracachandarábia. Somente Deus pode mudar uma situação negativa em situação positiva. Somente Deus tem o poder para a operação de milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Somente o Deus que fez o céu e a terra, somente o Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos ao terceiro dia, somente Ele tem poder de mudar a nossa vida, de transformar a nossa vida. Creia na palavra, creia no Espírito Santo, creia no poder de Deus. Creia que Deus é poderoso para mudar a tua história. Não olhe para a situação que você está vivendo. Olhe para o autor e consumador da minha e da tua fé. Porque se formos olhar para a situação, nós iremos perecer. Se formos olhar para a doença, não seremos curados. Nós temos que olhar para aquele que pode fazer por nós o que ninguém pode fazer. Quem sabe eu estou falando com pessoas que foram deixadas para trás. Quem sabe eu estou falando com pessoas que foram humilhadas, com pessoas que foram maltratadas e estão aí, de qualquer forma, aguardando a misericórdia de Deus. Olhe para a palavra de Deus nesta manhã. Deixa esta palavra fazer morada no teu coração. E este Deus, o Deus vivo, o Deus soberano que fez céus e terra, com toda certeza, Ele vai realizar uma tão grande obra na tua vida. Aleluia. Graças a Deus. O apóstolo Paulo, ele disse: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Quando nós pregamos a verdade de Deus, quando nós pregamos Bíblia Sagrada, quando nós pregamos que Jesus Cristo é o Senhor, aleluia, então nós podemos entender o amor de Deus. Um Deus desceu do céu em forma humana, é levado à cruz do Calvário e sangra até morte e morte de cruz. É sepultado, mas ao terceiro dia ressurge. Este é o Deus que eu estou pregando nesta manhã. O Deus que venceu a morte, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que parou sol e lua, o Deus que criou o gênero humano, Kamassunai. Este é o Deus que eu estou falando. O Deus que auxiliou o profeta Elias no Monte Carmelo. Elias sobe ao Monte Carmelo com uma missão: enfrentar e vencer os profetas de Baal. Mas quando Elias está no alto do monte, Elias faz o preparo, o alinhamento. Elias faz conserto do altar. Elias se prepara para um combate. Elias se prepara para uma situação de guerra. Porque Elias sabia que Deus só iria agir e operar se o altar estivesse consertado, se o altar estivesse restaurado. Isso é o que Deus faz. Ele quer restaurar a minha e restaurar a tua vida. Isto é o plano de Deus nesta manhã. Restaurar altares que estavam quebrados. Restaurar vidas que queriam desistir de tudo. Não faça isso. Faça como o profeta Elias. Quando Elias sobe o Monte Carmelo,
indica que Elias buscava uma aproximação de Deus, ou uma aproximação para com Deus. E lá no alto do Monte Carmelo ele faz o preparo para se alinhar aos padrões de Deus. Começa o confronto, começa o combate, mas o homem de Deus prevaleceu. O homem de Deus, ele superou os profetas de Baal. Mas os profetas de Baal ainda continuam por aí, querendo enganar as ovelhas de Deus, querendo enganar os pequeninos, querendo arrancar a lã das ovelhas, mas não querem ensinar as ovelhas o caminho do céu, o caminho da santidade, o caminho da purificação. Levar-se calabras. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versículo 8, vai dizer assim: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantas pessoas que hoje estão dizendo: Senhor, Senhor, eu amo o Senhor é tudo para mim. Mas quando você aplica a verdadeira palavra para ele, ele se escandaliza e volta atrás. Tem muita gente adorando a Deus somente de lábios. Deus não quer sacrifício de tolos. Deus quer pessoas que saibam o que estão fazendo. Peça a direção de Deus. Peça a orientação de Deus. Peça poder de Deus para a tua vida. Porque este poder já foi dado para todo aquele que quer viver debaixo da proteção de Deus. A palavra vai dizer: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e em toda a força do diabo. Tem muitos ministérios por aí que proíbem você de repreender o diabo. Tem muito crente por aí com medo de repreender o diabo, de repreender as obras das trevas. É porque não estão preparados para o combate. Elias, ele se preparou para o combate. Não se ensina mais nas igrejas como jejuar 12 horas. Como você jejuar 24 horas. Não se ensina mais como você a buscar o armamento que você precisa na palavra do nosso Deus. Porque esta palavra ela é poderosa para ensinar, para consolar, para defesa, mas também para ataque. Ei, calabachandarai. Quando eu estou me referindo ao ataque, eu não estou dizendo sobre estas pessoas que usam o evangelho para machucar o seu irmão. Não. Eu estou falando de ataque contra o adversário, contra o diabo. Porque o diabo sabe do poder desta palavra. O diabo sabe do poder das Escrituras. E já foi dito por Deus: eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e em toda a força do diabo. Não tenha medo do diabo. Confie no Senhor teu Deus. Creia no Senhor teu Deus, porque Ele é contigo. Ramassu decai. Eu quero te mostrar ainda no livro do profeta Jeremias. Pegue a sua Bíblia aí. Tenha o hábito de folhear a sua Bíblia. Tenha o hábito de buscar aprender onde estão cada versículo da palavra de Deus para a tua vida. Quando você examina as Escrituras, então você entende o poder de Deus. Profeta Jeremias, capítulo 23, e o versículo 29. Diz assim: não é minha palavra como fogo, diz o Senhor,
E como um martelo que esmiuça a penha, é uma pergunta. Aqui tem uma afirmação de Deus e logo a seguir uma pergunta. Veja o poder dessa palavra. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. Mas eu não estou falando deste fogo que muitos afirmam ter, de pular, plantar bananeira, rodopiar, cair no chão, rolar para lá, rolar para cá. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do fogo verdadeiro. Eu estou falando do fogo da palavra. Eu estou falando do fogo que queima o diabo. Porque tem muita gente aí pulando, sapateando, mas a vida só vai para trás. Então não é Deus. Porque quem serve a Deus caminha para frente. Shaddai, Deplásubia, Mana Sérvia. Quem serve a Deus anda para frente. Quem serve a Deus sobrevoa pelo alto, como uma águia. Uma águia não pode andar com um pardal, porque a águia busca altitudes maiores. A águia tem um panorama, uma visão panorâmica maior, porque ela está no alto. Quem carrega a palavra de Deus tem uma visão do alto. Shedekai, Nivasu Derramantorga. Aprenda isso. Não se ensina mais isso nas igrejas. Você vai a uma igreja hoje e na sua maioria eles só vão falar em empreendedorismo, que Deus vai te dar uma empresa, Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo, mas não ensina os preceitos básicos para aquele que está começando na fé. Um novo convertido, uma pessoa que está iniciando, deve receber estes ensinamentos de como consagrar sua vida, de como se dedicar ao Senhor, de como ouvir a voz de Deus. O profeta Samuel era ainda jovem, um rapazinho, que estava sob a tutela, os cuidados do sacerdote Eli. Mas lá do céu, Deus já estava contemplando o garoto. Deus já tinha algo, uma obra a realizar pelas mãos e pela vida de Samuel. E Deus então passa a chamá-lo. Veja que o chamado vem do alto. É Deus que manda pastor ungir, não é pastor que tem que escolher quem ele vai ungir. É Deus que manda do alto a sua escolha. E aquele que Deus escolhe, este não vai naufragar, este vai prosseguir, porque a mão de Deus está sobre ele. E a Bíblia diz que o sacerdote ali viu que o menino veio ao seu encontro, dizendo o que o Senhor quer comigo? E o sacerdote diz, eu não te chamei, volte a dormir. Por 3 vezes consecutivas isso aconteceu, mas na terceira vez o sacerdote disse para o menino, quando aquela voz te chamar, você vai responder, fala Senhor, porque teu servo ouve. E Deus então chama novamente o Samuel. E o Samuel agora responde, fala Senhor, o teu servo ouve. Aprenda a ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Não fique sendo massa de manipulação na mão de outros, que dizem que viram isso, viram aquilo, tiveram a revelação disso, a revelação daquilo, e na verdade, Deus nem falou com eles. Cuidado com revelações furadas. Cuidado com revelações mentirosas. Cuidado com falsas profecias, falsos evangelhos, falsos ensinamentos, falsos pastores, falsos ministros, falsos profetas. Cuidado, porque a igreja de Deus é santa. E o evangelho da igreja de Deus ainda é o mesmo. Porta estreita e caminho apertado. Se você ouve algum ministro pregando que agora ficou tudo fácil, este não é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
Porque o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos diz e afirma que os céus será tomado à força. Shadá canto navasu mihécia. É lamentável o que estamos vendo e ouvindo. Em muitos altares por aí, ensinamentos errados. Ensine o povo a lutar, ensine o povo a buscar o poder, ensine o povo a se defender usando a palavra de Deus. Ensine o povo a se revestir de Deus e da sua graça. Mas não, eles só falam em dinheiro, só falam em empreendedorismo, só falam de você conquistar coisas que você não vai poder levá-las para o céu. Eu não estou aqui dizendo que é errado você buscar bens materiais, não. Mas você e eu não podemos colocar o nosso coração nestas coisas. O nosso coração deve pertencer a Deus. A nossa fé vem dele. A nossa vida, o fôlego de vida vem dele. Shandai, naplovinai. Não é minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus pode tanto queimar como quebrar. Amém? Aprenda isso. E cuidado com as heresias. Jeremias capítulo 23 e versículo 21 vai dizer: não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Só podemos profetizar mediante ordem de Deus. Deus pergunta ao profeta Ezequiel no vale de ossos secos: Ezequiel, poderão esses ossos voltarem a viver? Ezequiel prontamente respondeu: Senhor, tu é quem sabe. Deus é quem sabe de todas as coisas. Deus é quem opera maravilhas. Deus é quem cura. Eu quero fazer uma oração de cura aos enfermos. Aqueles que estão nos hospitais, nas UTIs, na CTI, no isolamento, aqueles que foram desenganados pela medicina do homem. Eu quero fazer uma oração. Eu vou orar, mas é Deus que vai entrar com a cura. É Deus que vai entrar com o processo da libertação. Sharamancho Yamadai. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, neste momento eu quero, ó Deus, apresentar ao Senhor os enfermos que estão lá nos hospitais, nas UTIs, nas CTIs, nos isolamentos, nas mesas da cirurgia, aqueles que neste exato momento vão passar por uma cirurgia. Meu Deus, que seja o Senhor o médico dos médicos, meu Deus e meu Pai, que a boa mão do Senhor comece a entrar agora, meu Deus e meu Pai, neste leito de hospital, Senhor da glória, aonde houver um enfermo agora, meu Deus e meu Pai, que a tua mão poderosa comece a ministrar agora, Senhor, a cura, a libertação, o livramento, aonde houver uma pessoa oprimida agora, que seja libertada pelo poder da palavra, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Esta palavra que foi pregada não é minha, esta palavra que foi pregada pertence ao Senhor, e esta palavra, meu Pai eterno, ela não pode voltar vazia, e lá para cá, Xarabacandarábia, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu repreendo os demônios, as doenças, os males, as aflições, o medo, a dúvida, a incredulidade, a paralisia. Sai todo mal agora e receba do Senhor a tua cura. Seja curado, seja livre, seja agora restaurado. Em nome de Jesus, doenças e demônios comecem a desaparecer na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te ilumine. Não seja massa de manipulação dos falsos pregadores, mas seja filho autêntico e verdadeiro do Deus que fez o céu e a terra. E Kamaná, Subriência, Mandarábia. E Deus, com toda certeza, vai te abençoar. Por muitos anos, eu servi aos demônios. Fui batizado
a Pai de Santo. Não queira saber do sofrimento, não queira saber do que eu passei lá. Mas quando o Senhor Jesus me resgatou, eu pude perceber a diferença entre quem serve ao Senhor e quem não serve a Deus. Passo por lutas e provas, como você, mas uma certeza mora no meu coração. A vitória é minha, por aquele que me chamou. A vitória é tua, por aquele que te chamou. Charamancho, Lagácia Mandarábia. A verdade é a palavra. Não adianta ninguém querer mudar a palavra de Deus, dizer que agora tudo ficou fácil, ficou bonitinho, não. Nós estamos num combate. É isso que tem que ser ensinado. Nós estamos num combate, numa guerra espiritual. E enquanto estivermos nesta terra, somos soldados daquele que nos alistou para o combate. Eis que eu vos dou o poder para pisar serpente e escorpião, e em toda a força do diabo. Que Deus venha amarrar agora as forças do maligno, e você receba a tua cura, tua vitória, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continue na perseverança. Continue falando que Deus é o teu Senhor. Ah, mas eu estou passando por tantas coisas. Mas continue falando. Deus é meu ajudador. Deus é meu Senhor. Continue profetizando que Jesus Cristo está na tua vida, que o Espírito Santo está na tua vida. Continue proclamando isto, continue falando isto, e com toda certeza você será mais do que vencedor. Que Deus venha abençoar o teu ministério. Sei que eu falo com muitos pastores, obreiras, diáconos, evangelistas, reverendos, bispos, seja lá o título que você tiver. O que importa é a palavra de Deus. Títulos não diz o que realmente somos. O que diz o que realmente somos é quando obedecemos e procuramos fazer o melhor para Deus. Aí sim, aí seremos vistos. O céu precisa reconhecer quem é de Deus e quem não é. Tem muita gente falando que é e fazendo um monte de coisa errada por aí. Não, nós somos servos daquele que nos chamou e é Ele que vai nos dirigir, é Ele que vai nos orientar, é Ele que vai nos abençoar. Amém? Esta é a palavra que Deus colocou ao meu coração nesta manhã. Pregue a palavra. Ore, jejue, leia a sua Bíblia. A palavra de Deus vai dizer assim: examinai as Escrituras sagradas. Amém? Examinai as Escrituras sagradas, porque são elas que de mim testificam. Quer saber mais de Deus? Quer? Então leia a sua Bíblia. Quer entender mais o processo de ser um salvo, um chamado, um liberto? Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Busque conhecer estas palavras. E estas mesmas palavras vão te fortalecer, vão te curar, vão te libertar, vão te socorrer, vão te ajudar. Porque é Deus quem faz as obras. É Deus quem liberta. Homem nenhum pode libertar homem. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ore, quando você for orar, ore pela África, ore pela Europa. Quando você for orar, ore pelas nações, ore pelo mundo. Deus tem o controle de toda a situação, mas nós temos esse dever de orar,
de interceder. Quando você intercede por alguém, você abre uma porta de bênção para a tua vida. Quando você ora para Deus curar alguém, você é curado de uma enfermidade. Faça esse trabalho, o trabalho de construção de um novo ser humano através das Escrituras. Porque somente as Escrituras podem reformular um ser humano que estava caído, perdido, mas agora é bênção, é luz nas mãos de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Sou o missionário de Oswaldo Silva. Se você quer aceitar o Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta mensagem, neste vídeo, deixe seu nome aí nos comentários e eu estarei levando você a Deus em oração. E com toda certeza, Deus vai curar, vai libertar sua alma, seu físico, todas as áreas Ele vai restaurar. Se você precisa de uma oração, deixe seu pedido de oração pelo WhatsApp 18997366540 e eu estarei intercedendo por você. 1 ou 2 vezes por semana nós oramos no monte, levamos também os nomes das pessoas que nos pedem as orações pelo Facebook e também pelo canal do YouTube. Se inscreva no nosso canal no YouTube, canal Vale da Bênção. Compartilhe, comente, nos ajude a levar a mensagem. Envie o convite para outra pessoa, compartilhe. Se inscreva no canal e você vai estar ajudando esta mensagem a ir mais longe. Amém? Deus te abençoe e até o próximo culto.